Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a este vídeo introdutório à psicanálise freudiana. Este é o quinto vídeo de uma série na qual estamos abordando a psicanálise a partir do seu primeiro e principal autor, Sigmund Freud. E no vídeo de hoje vamos falar a respeito do isso, eu e eu superior, três instâncias que fazem parte da segunda tópica estabelecida pelo Freud. No vídeo anterior comentamos um pouco sobre a interpretação dos sonhos, no qual o Freud estabelece de maneira mais sistematizada e conceitualizada a noção de consciência, pré-consciência e inconsciente. Após isso, o Freud ele traz essa segunda tópica na qual ele estabelece conceitos de outras três instâncias de funcionamento do psiquismo que seriam como divisões de um mesmo sujeito. Então, entre aspas, três sujeitos que coexistem dentro de nós e que vivem em uma certa disputa e, ao mesmo tempo, também em certos acordos. É importante entender isso, que quando se fala no isso, eu e eu superior, que também são traduzidos em traduções mais antigas e mais errôneas, como id, ego e superego, são instâncias que elas não vivem exclusivamente em conflito. Elas também têm momentos que se conciliam, que trabalham em função de um mesmo objetivo. Caso contrário, seria muito sofrido para o sujeito viver em uma constante disputa com si mesmo. Bom, creio que uma das primeiras questões para entendermos essas instâncias do psiquismo que Freud estabelece é entendermos a substituição do instinto por pulsão. Vocês vão encontrar em muitas traduções, também feitas de maneira errônea, essas traduções, a pulsão sendo nomeada como instinto, mas não é correto, porque instinto e pulsão são coisas diferentes. Em que elas se diferenciam? O instinto é algo animalesco e incontrolável. O instinto é aquilo que o leão, por exemplo, tem para abater sua presa. Ele apenas abate. Não há questionamento, não há forma dele fazer diferente. Você não vai ver na natureza um leão vegetariano, porque ele não tem a opção de contrariar os seus instintos. A abelha não vai deixar de cumprir a função dela dentro da colmeia, porque aquela é a função dela, é algo instintivo, é algo pré-determinado naturalmente, é pré-determinado pela natureza e ela não tem como contrariar, ela não tem como modificar essa ação. Já a pulsão é uma coisa que pode ser modificada, pode ser moldada. Ela não pode ser eliminada, então se o sujeito tem uma pulsão em direção àquilo, ela vai ser exercida de algum modo, mas ela pode ser modificada. Ela pode ser transformada para se cumpri-la de outra maneira, de outro modo mais aceitável, menos prejudicial. Então, pelo convívio social, o ser humano ele abdicou do instinto e ele se utiliza como forma de movimento de si a pulsão, porque a pulsão ela é mais controlável. Por mais que ela não possa ser eliminada, ela pode sim ser controlada e desviada, pode ser modificada, diferente do instinto. O instinto ele é pré-determinado, ele é em uma direção e ele só pode ser cumprido naquela direção. Ele não pode ser modificado. Bom, e nesse sentido, como eu disse antes, há uma certa disputa entre três instâncias do nosso psiquismo: o isso, eu e eu superior. Essa disputa, o Freud classifica ela como sendo uma servidão do eu a dois senhores. Então o eu ele precisa servir a dois senhores, o isso e o eu superior. E essa servidão a dois senhores coloca ele muitas vezes em momentos de conflito, em outras vezes em momentos de acordo entre o desejo dessas duas instâncias. O que seriam essas instâncias? O isso seria uma instância mais primitiva do surgimento do psiquismo, a qual é norteada exclusivamente pelo princípio do prazer.
que é aquele princípio que o Freud estabelece inicialmente, no qual o sujeito busca o prazer a qualquer custo e evita o desprazer a qualquer custo. Então, o único desejo do sujeito na instância do id ou do isso é satisfazer seu prazer, se satisfazer através do prazer e evitar o desprazer. E o eu superior seria uma instância que é mais norteada pelo princípio da realidade, porque Freud inicialmente ele diz que o ser humano ele é movido pelo prazer e ele age exclusivamente em função do prazer. Só que aí entra em conflito com um outro aspecto. Por que nós fazemos então coisas que não são desprazerosas? Por que o sujeito trabalha em um emprego que ele não gosta, que é desprazeroso para ele, se ele é movido pelo princípio do prazer? E aí o Freud estabelece o princípio da realidade, que diz que o sujeito é capaz de abdicar a um prazer momentâneo ou suportar um desprazer momentâneo em função de um prazer maior posterior. Então o sujeito suporta o trabalho que ele não gosta em função do salário, em função do feriado, em função do fim de semana. Esse é o princípio da realidade, que é algo que vai mais para o sentido do eu superior, que é uma instância que se cria a partir da castração. Então, o que gera essa separação, essa ruptura de um sujeito que primariamente é movido pelo princípio do prazer e está na instância do isso, o que rompe e faz com que ele se torne três sujeitos em um é a castração, é a limitação, é o que Lacan mais tarde vai chamar de a lei. Quando entra a lei, quando entra a representação do nome do pai na vida desse sujeito e faz com que ele se entenda como um sujeito limitado, como um sujeito que não pode tudo. Ou não se entenda desse modo, que aí a gente teria uma estruturação mais voltada para a psicose, mas não é assunto que vamos abordar nesse momento. Nessa castração, nesse momento de limitação, que o sujeito entende que ele não pode tudo, porque ele tem uma dependência social, isso é importante. O eu superior só se cria em função de uma dependência social. Como o ser humano não sobrevive sem o convívio social, como ele não consegue se virar sozinho sem o apoio social, ele precisa criar estratégias que possibilitem ele ao convívio social. E o princípio do prazer, o isso, não é possibilitador do convívio social, porque a partir do princípio do prazer, o sujeito não tem como conviver com outros sujeitos, porque se cada um agir exclusivamente em função do prazer próprio, vão ou se eliminar uns aos outros, que é a mesma questão que o Freud traz no Totem e Tabu, ou vão se eliminar a si mesmos, porque também lembremos que a busca inconsequente do próprio prazer também é algo arriscado e que nos coloca em perigo. Para se possibilitar esse convívio social, além da renúncia aos instintos e a substituição deles pela pulsão, que é algo mais controlável, o sujeito também se divide psiquicamente nessas três instâncias. O isso, que é essa instância mais primitiva, movida pelo prazer exclusivo. O eu, que é uma instância mais reguladora e que busca um equilíbrio entre essas duas necessidades, a necessidade pulsional do isso e a necessidade de convívio social do eu superior, e o eu superior, que é essa instância que ela regula até onde eu posso ir no meu prazer sem inviabilizar o meu convívio social, que é necessário e essencial à minha sobrevivência. Então, o eu superior seria uma instância para além do eu, algo que me possibilita ir para além de ser um sujeito, para além de ser sozinho, para pensar em um convívio social, para pensar em uma possibilidade de sociedade, que é uma instância que regula até onde vai os limites do meu prazer. Aquela velha frase que a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, que eu tenho que cuidar porque o prazer desmedido acaba afetando e gerando desprazer no outro, é isso que é o eu superior.
Essa instância que regula até onde pode ir o meu prazer sem afetar o outro, sem inviabilizar o convívio social com o outro. E aí que a gente vê algumas representações um tanto falhas e duvidosas, e eu já expliquei em outros espaços o porquê, do id como o isso, como um diabinho, e o eu superior ou superego como um anjinho. São instâncias que não podem ser classificadas desse modo, porque aí entra um julgamento moral. Quem tem algum conhecimento de representações religiosas, como anjos e demônios, vai ter já um pré-julgamento a respeito dessas duas instâncias, que não pode ocorrer. Não é que o id é mal, que o isso é ruim. O isso é o princípio do prazer. Ele não tem como função prejudicar o outro, ele simplesmente tem como função buscar a satisfação do prazer a qualquer custo, indiferente se isso vai prejudicar alguém ou não. A finalidade dele é buscar o prazer. E o eu superior, ele também não tem essa função de ser bonzinho. A função dele é simplesmente possibilitar o convívio social, que é essencial para a sobrevivência do sujeito. Creio que é basicamente isso. Já deu para o que eu tô seguindo um roteiro para tentar ser mais sucinto, porque às vezes eu costumo ser excessivamente prolixo. E creio que é isso o principal que se tinha que ser explicado ou apresentado a respeito dessas três instâncias. Então, retomando, o isso como uma instância que busca o prazer a qualquer custo, segue essencialmente o princípio do prazer, indiferente ao que isso vai gerar como consequência. O eu superior como uma instância que vem para regular esse prazer até onde ele pode chegar sem inviabilizar o meu convívio social, e o eu que tem como função intermediar esses dois, constituir o sujeito de fato. Então essa intermediação ela não pode ser vista também como pouca coisa. Não é só dar uma regulada aqui entre o isso e o eu superior, não. É isso que constitui o sujeito. O eu é o que constitui o entendimento do sujeito, que é justamente esse equilíbrio entre o que ele se deixa levar pelas suas pulsões e o que ele controla delas em função do convívio social, o que ele controla em função da lei que lhe é imposta, que é essa noção do que eu posso e o que eu não posso. Lembrando sempre que lei não tem a ver com o sistema jurídico ou judiciário. Tem a ver com o que o sujeito entende por certo e por errado. Tem a ver com aquilo que o sujeito não faz, porque se ele fizesse seria insuportável conviver com ele mesmo depois de ter feito. Que é esse entendimento de até que eu posso ir, daqui por diante é inviável ir, porque eu não consigo mais sobreviver em sociedade se eu passar desse ponto. É isso. Espero que tenha ficado claro. Assista, se ainda não assistiu, os vídeos anteriores dessa série, porque são importantes para compreendê-la como um todo. Lembrando que quem quiser pode estar buscando-nos nas redes sociais para ter aulas particulares, videoaulas particulares, discutindo as suas especificidades com relação à psicanálise, o que mais te atrai na psicanálise freudiana, quais são as suas dúvidas, ter um atendimento singularizado para suas questões e para os seus desejos em relação à psicanálise freudiana. Basta nos procurar nas redes sociais, enviar uma mensagem que a gente vai estar respondendo e negociando como acertar a questão das videoaulas. Obrigado e até um próximo vídeo.